Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para encerrar a semana e nós vamos encerrar com chave de ouro. Vamos fazer uma oração? Querido Papai do Céu, muito obrigada por mais esse dia. Acampe seus anjos sobre nós, cubra-nos de bênção, nos dê sabedoria e nos prepare um ótimo dia. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Papai do céu, abençoa o nosso final de semana. Cubra-nos de bênção, abençoa a nossa família. Amém. Nós vamos ter uma aula brilhante de artes. Nós vamos fazer hoje a dobradura do peixinho, porque nós trabalhamos sobre o X da Xuxa. E também nós vamos falar sobre o folclore brasileiro. O que é o folclore? Nós estamos no mês de agosto e no dia 22 de agosto nós comemoramos o dia do folclore. E a tia Adriana, nós temos muitas lendas sobre o folclore. Inclusive, nossa cidade é cheia de lenda. Quem já ouviu falar na Teresa Bicuda, na Procissão dos Mortos, no Cavaleiro da Rua das Flores? Mas a tia Adriana escolheu para falar para vocês sobre os 10 sacizinhos. E a tia Adriana vai contar a história dos 10 sacizinhos para vocês. Jazinho, vou passar o vídeo dos 10 sacizinhos. Contar a historinha dos 10 sacizinhos. Eram 10 os sacizinhos. Um ficou imóvel e nunca mais se moveu. E sobraram 9. Eram 9 os sacizinhos. Um comeu biscoito, o biscoito estava velho e sobraram 8. Eram 8 os sacizinhos. Um foi de charrete. A charrete emborcou e sobraram 7. Eram 7 os sacizinhos. Um foi contra as leis, então teve de fugir e sobraram 6. Eram 6 os sacizinhos. Um colocou brinco, era um brinco enferrujado e sobraram 5. Eram 5 os sacizinhos. Um foi ao teatro, o teatro pegou fogo e sobraram 4. Eram 4 os sacizinhos. Um foi pro xadrez e não conseguiu safar-se e sobraram 3. Eram 3 os sacizinhos. Um comeu arroz, o arroz era mofado e sobraram 2. Eram 2 os sacizinhos. Um ficou em jejum. O jejum foi demasiado e sobrou só um. Sobrou um só sacizinho. Comeu urucum. Urucum não é comida e não sobrou nenhum. Mas de volta os trouxe a cuca. Todos de uma vez. E agora os sacizinhos outra vez são 10. Eram 10 os sacizinhos. Um ficou... Agora nossa aulinha de matemática. Nossa aula de matemática está no livro, na página 153, 154, 155, 156 e 157. Então, nossa aula de matemática vai da página 153 a 157. Nós vamos falar sobre manhã, tarde e noite. Nós falamos sobre isso em geografia e em ciências. Agora nós vamos falar em matemática. Uma aventura noturna. No fim de semana, Nina e Dudu foram ao sítio do tio Zeca. Chegaram ao sítio pela manhã, o dia estava lindo. Depois do almoço, foram explorar as redondezas e passaram a tarde se divertindo. O que é aquilo? Perguntaram Nina. Parece uma coruja, respondeu Dudu. Mas ela está tão quieta, será que ela morreu? Não, diz Dudu, sorrindo, ela dorme durante o dia e fica acordada à noite. Depois do jantar, já estavam bem escuro, eles foram com o tio Zeca até a casa da coruja. Lá estava ela, toda animada, acordando seu filhote. Quem de vocês já viu uma coruja? A coruja é um animal noturno, ela dorme durante o dia e trabalha durante a noite, né? A coruja é um animal muito sábio, por isso ele representa a sabedoria, tá bom, criança? E nós vamos falar sobre as atividades que a gente faz durante o dia, durante a noite e no período da tarde. É a nossa tarefinha de matemática, está no livro.
E também nós vamos falar sobre o 10 sacizinho e sobre a dobradura. Na dobradura, vocês vão fazer o peixinho e vai colar ele no caderno de conhecimentos gerais. O que a tia Adriana quer que vocês façam depois que fizer a dobradura? Aonde os peixes vivem? Os peixes vivem na água, não é? Então, você vai fazer o rio no caderno de conhecimentos gerais, ilustrar, pintar bem bonitinho e colar o peixinho lá, tá bom? Essa é a nossa aula de sexta-feira, tá? Nossa aulinha de hoje. Beijos, fiquem com Deus, bom final de semana, até segunda-feira.